Uma coisa que, então, voltando para o lado geográfico da questão, né, a gente acompanhou, para quem acompanha pela imprensa, principalmente, né, como eu, a gente viu alguns lugares ligando o alerta, né? Mas esse aumento, o visível, né, que são as internações especificamente por Covid-19, mas o invisível também, que é aumento de incidência de síndrome respiratória aguda grave, ou enfim, determinada ou indeterminada, né? Isso é uma coisa que está restrita a algumas regiões do país, algumas cidades, é uma coisa que está generalizada, que tem como desenhar um pouco esse quadro? Olha, posso falar, Patrícia? Claro, por favor. Na verdade, assim, se você olhar o cenário brasileiro, hoje, primeiro, é importante, por isso que eu falei que eu ia fazer esse comentário do porquê que eu estou dizendo que nós estamos na segunda onda. Tá? Hoje, o cenário brasileiro indica que todos os estados brasileiros estão praticando de maneira sistemática, quase que de maneira oficial, uma queda sustentada do número de exames, que estão sendo feitos no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo, que está publicado isso no próprio portal do Estado de São Paulo, no CIMI, lá, mostra que a partir de agosto, todos os meses, houve uma queda sustentada de 10% a 15% ao mês, do número de testes que estão sendo efetuados na população. Ora, veja bem, se você tem uma queda de testes, isso generalizado no Brasil, não era de se esperar de você ter um aumento de número de casos que começou a aparecer especificamente entre o dia 6 e 7 de novembro aqui no Brasil. E também de maneira sustentada. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 21 estados brasileiros estão praticando o RDT, a taxa de transmissão, né, acima de 1 por 14 dias. A média móvel de 14 dias está acima de 1. Só para só para explicar um pouquinho para o ouvinte, a taxa de transmissão, ela normalmente estaria onde? Como assim? Não, é porque assim, o R, ele fala, tipo, se você contamina uma pessoa, o vírus, ele continua constante. Então, eu só contamino uma pessoa, essa uma pessoa contamina uma pessoa. Quando acima de um, eu contamino 2, esses 2 contaminam 2, que contaminam 2. Para vocês terem uma ideia. Estados está acima de 1, mas isso é uma piora? Antes estava mais baixo? Então, para vocês terem uma ideia, hoje bombou uma reportagem que saiu no portal, no G1, e que foi replicada pela Globo, né? Que o Imperial College eles fazem um forecast, que é um forecast a partir do número de óbitos. Eu faço a partir do número de novos casos. E ele dá para o Brasil um RDT de 1,3, na média. Então, até o dia 23 de novembro, um RDT de 1,3. O que significa isso? A cada 100 pessoas infectadas, essas pessoas vão infectar 130 pessoas. Ou seja, isso indica que tem um aumento da infecção na população. Ou seja, o vírus está ativo na infecção. A cadeia de transmissão está ativa. Então, quando eu digo que 21 estados estão praticando um RDT acima de 1 a 14 dias, dá para se ter uma noção da gravidade da situação. Esse cenário, em particular, ele não deveria estar acontecendo agora no Brasil. Quando você olha para qualquer gráfico, né, média móvel, de número de casos por dia, o brasileiro de qualquer estado, você vê uma tendência de queda. E a partir entre os dias 6 e 7 de novembro, começa a haver um aumento abrupto do número de novos casos por dia. Ora, é muito clara a seguinte coisa: se o número de testes está caindo, no Brasil, e isso é publicado pelo próprio governo brasileiro,
tá? De uma maneira, a partir de agosto, de uma maneira sustentada, era de se esperar que o número de novos casos, por exemplo, caísse. E aí, a partir do dia 7 de novembro, esses números de casos começaram a crescer. E, inclusive, com o que a Patrícia comentou, é bastante importante. Com o indicador, então, quando você olha para o indicador, números de novos casos por dia, esse indicador, ele perde valor, porque você está fazendo menos testes. Você deveria ter menos casos. E aí começa a aparecer, pipocar, não é só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo isso já está acontecendo, no estado do Rio, em vários estados brasileiros, o número de internações aumentando. Uma média aí de 10% a 15% no Brasil, mas em alguns lugares chegando a 30%, 40% do aumento de internações. Isso já é uma consequência, tá, desse aumento, desse contágio que a gente está observando desde o dia 6 de novembro. Tá? Agora, quando tem esse aumento de internações, isso está sendo contado como 15%, 30%, são internações confirmadas como Covid ou há ainda confusão com outras síndromes respiratórias? Com certeza. Isso é confirmado por Covid, o que é pior, quer dizer, como a gente já está colocando aqui, na falta de testes, tá? Você fica sem saber se as pessoas que estão sendo infectadas por Covid. Então, essas internações que estão aumentando ou por Covid ou por síndrome respiratória aguda grave. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz tem monitorado o aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave já faz bastante tempo. Tá? Aliás, eu acho que vão ter que fazer uma estátua para eles lá, porque eles fizeram um trabalho muito bonito aqui no Brasil com relação a esse monitoramento paralelo. Tá? E tem aumentado. Essa é a gravidade. O problema, o que a Patrícia falou, é bastante pertinente. Quando eu olho para a cidade de São Paulo, ou até para as cidades do Grande ABC, e já para o interior do estado de São Paulo, você vê um aumento sustentado no número de internações. Tá? Qual é o problema disso? Isso já é as consequências do aumento de casos. Vamos lembrar que as internações demoram de 2 a 3 semanas para acontecer à medida que aumenta as infecções. Tá? Então, esse cenário que a Patrícia mostrou agora, entendeu? Mostra uma gravidade muito maior. Eu, por exemplo, eu tenho uma expectativa, por exemplo, de que o número de casos por dia hoje no Brasil é muito maior do que está sendo anunciado. É muito maior. Acho que a gente sempre teve uma subnotificação, né? Eu acho que a subnotificação, ela é uma marca registrada, mas o que eu acho muito interessante também é que tem muitos epidemiologistas mostrando que a gente não teve esse inverno agora uma crise de gripe com as gripes clássicas, né? A HN1, etc. Então, o que sempre, enfim, nos últimos invernos todos a gente teve. Então, esse ano realmente não teve. Ou seja, tudo que é síndrome aguda grave, respiratória aguda grave, é 90%, 80%, no mínimo 80% é Covid, né? Então, isso é uma coisa que a gente já trabalha com esse dado, de alguma certa forma. E mostra para claro que a gente sempre pode mascarar, né? Eu acho que assim, curvas, elas... Mas mostra para aproximação. Supondo, por exemplo, que alguém venha aqui e fale, não, a Patrícia está errada, todos os casos de síndrome respiratória aguda grave não foram Covid, tá? Como disse, vamos supor que alguém chega aqui e comece a discutir com a Patrícia disso, tá? Olha, então vamos lá, o negacionista, o negócio é o seguinte, se você, hoje, o boletim oficial brasileiro indica que até o dia 17 de outubro, porque depois disso o governo não publicou mais boletim, tá? Tinha 60 mil óbitos por síndrome respiratória aguda grave não especificado. Então, supondo que alguém diga, não, Patrícia, você está errado, esses óbitos não foram de Covid. Olha, nós temos uma outra epidemia aqui no Brasil. Gravíssima. Gravíssima. De uma coisa, que é isso, esse RAG não especificado, põe o nome que você quiser, dá o nome que você quiser. Os caras estão morrendo. Não, era pneumonia, que seja. Tem uma outra epidemia aqui no Brasil. E eu acho, ainda, Domingos, complementando, acho que se você ficar só nos dados do Covid,
só nos dados oficiais do Covid, você já consegue mostrar que existe um crescimento sustentável, que é suficiente para fazer São Paulo, por exemplo, mudar de fase, né, regredir. Ninguém está falando sobre isso, existe um plano aí, um plano São Paulo, que a gente, inclusive, lá atrás, em maio, falou, isso é roubada, abrir a economia agora é roubada, a gente está em expansão. Bom, é péssimo dizer eu tinha razão, mas o fato é que o Brasil ficou num patamar absoluto lá de 1.000 mortes por dia, porque abriu antes da hora, certo?